Sinceramente, Pilhado, acabou o jogo, tá? Agora pode vir, o pessoal já pode vir pra cá. O jogo pra mim, do São Paulo e Corinthians, pra mim foi melhor do que eu esperava. Até porque eu não esperava muita coisa do jogo. O São Paulo foi melhor, São Paulo mereceu ganhar o jogo. O empate acabou acontecendo por N motivos, podemos discutir aí. O São Paulo reclama do pênalti marcado pro Corinthians, reclama de gols anulados, a gente pode discutir isso. Mas o São Paulo foi melhor do que o Corinthians. O Corinthians continua devendo bastante e daqui a pouco começa Botafogo e Goiás e Botafogo. Se o Goiás ganhar, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Então realmente foi um resultado. E o São Paulo parece que vai ganhando consistência com o Dorival Júnior, vai dando uma melhorada. A gente vai entrar agora no ar na Rádio Jovem Pan também, hein? Estamos no ar na Rádio Jovem Pan, já estamos no ar na TV, no YouTube, para falar desse clássico Corinthians e São Paulo 1-1 e também, né, Bruno Prado, Flamengo empatando, ganhando do Bahia no sufoco com 2-a-mais, Santos falhando de novo, Sampaoli mexendo 5 ao mesmo tempo, já estava sendo execrado, mas depois se justificou, tem polêmica também no jogo do Palmeiras, no empate com o Red Bull. Agora, Bruno, seu pai deixou claro, surpreendeu a ele o futebol nesse jogo Corinthians e São Paulo. Realmente, você também achou um bom jogo? E outra, alguém mereceu ter vencido esse jogo hoje na Neoquímica Arena? Lembrando, né? Os dois treinadores que acabaram de chegar. Dorival Júnior no São Paulo, que deu uma melhorada nesse São Paulo, e o Luxemburgo, que está sob uma pressão absurda nesse Corinthians, né, Bruno? É verdade, né? O São Paulo está mais tranquilo, né? O São Paulo, até porque ainda não perdeu com o Dorival, o Corinthians viveu semanas terríveis, né? O Corinthians teve derrota pro Remo na Copa do Brasil, aí reverteu, veio o Cuca, toda aquela pressão saiu, veio o Luxemburgo, o time numa situação difícil na Libertadores, então o São Paulo tá mais tranquilo. E foi um jogo que realmente, assim, eu esperava um jogo de pouquíssimos gols, até teve alguma coisa, né? Foi um jogo um pouco mais agitado do que o esperado, mas o São Paulo foi melhor. Se tivesse um vencedor, seria o São Paulo. E a postura do Corinthians, principalmente no segundo tempo, foi assim, a postura de um time satisfeito com o empate. Não que o São Paulo tenha criado muita coisa, porque o São Paulo tem muita dificuldade para criar. São Paulo é um time que defende bem, mas quando precisa criar, sofre muito. Então o São Paulo não criou grandes chances. Mas o Corinthians, no segundo tempo, ele teve momentos ali, 35% de posse, 28%, depois, a última vez que eu olhei ali com o Mauro César, estava 28% de posse para o Corinthians no segundo tempo em casa, né? Então, era um Corinthians que no segundo tempo não foi para cima do São Paulo em Itaquera para ganhar o jogo. Ele estava satisfeito em não perder. E conseguiu não perder, né? Mas não mostra uma evolução. Isso que é preocupante. Você pode até pensar, legal, o importante agora era não perder porque a coisa tá feia. Mas não tá com cara de evolução nesse time do Corinthians, não. Olha aí, o velho Vamp já tá chegando. Já pode entrar, velho Vamp. Pode entrar, que aqui você tem moral pra isso. Você tava comentando o jogo do Corinthians, aqui é ao vivo, aqui é debate. E o Bruno Prado não tá mostrando um otimismo com relação ao futebol do Corinthians, não. Pelo que ele tá deixando claro aqui, ele não vê uma grande evolução. Eu também, desde o início eu falei, velho Vamp, eu falei a saída do Cuca no campo vai custar caro pro Corinthians. O Cuca seria o melhor treinador para esse Corinthians. Você concorda com o Bruno? Você acha que não dá uma esperança de melhorar o futebol desse Corinthians? Quem tá chegando também é Mauro César Pereira, ou seja, o debate vai pegar fogo hoje aqui, porque ainda tem Flamengo e Bahia, Sampaoli mexendo 5 ao mesmo tempo e depois se justificando, Santos errando de novo pra variar, entra no segundo tempo e já entra falhando, mas fala, velho Vando. Boa noite, Tico, boa noite, Flávio, o Bruno já tava ali comigo, boa noite a todos. É isso que o Bruno falou, eu também acho, assim, tudo bem, tá na 6ª rodada aí do Campeonato Nacional, mas estamos indo pro mês de junho, né, e a gente tá vendo aí, o Corinthians jogar. Eu, pessoalmente, faço todos os jogos do Corinthians, não vi evolução nenhuma, um time sem pegada, um time que não cria nada. Eu achei também que não foi pênalti. Por sorte, a única coisa positiva que teve hoje ali na Arena Itaquera, diante da torcida, é manter o tabu. Só isso, porque o futebol jogado do Corinthians, né, me surpreende todo mundo atrás da linha da bola, ninguém rouba essa bola. Se os jogadores de São Paulo não errassem o passe, ninguém do Corinthians tomaria a bola. O jogo foi assim, se desenhando no segundo tempo. O São Paulo com a posse de bola chegou a ter, se não me engano, né, Bruno, 65% a 35% de posse de bola do São Paulo. E o Corinthians não roubava essa bola, não tinha contra-ataque, né? Veio chutar uma bola no segundo tempo aos 42 com o Adson ali.
né? Muito, muito distante mesmo. Uma coisa... a gente sabe que o Campeonato Nacional, né? Aquele negócio, 8, 9 vão a Libertadores. Eu falo sempre assim, às vezes a Libertadores, quem não quer ir, ela vem até a pulso para pegar, né? Mas horrível. Corinthians muito no coletivo e no individual. No individual também. Eu estava vendo ali, né? Fazer um jogo, o craque do jogo foi o Roger Guedes. Eu acho que só foi o craque do jogo, tudo bem, por bater o pênalti e fazer o gol. Né? Mas assim, o futebol jogado, horrível. O São Paulo até melhorou. Acho que foi até o primeiro tempo do São Paulo, acho que foi o melhor primeiro tempo sob o comando do Dorival. Tranquilo, tocando a bola, sem jogadores de São Paulo ser incomodado. Você achou o São Paulo melhor em campo que o Corinthians? Muito melhor. Criou oportunidades de gol bastante? Não, mas estava muito mais próximo de fazer o gol, buscando, dentro do seu limite, né? Da sua limitação. O Flávio até fala, não vamos achar que mas entre os dois o São Paulo foi melhor. Foi melhor, sim. Foi melhor. Mauro César Pereira, em cima do que o Vamp disse e do que o Bruno disse, né? A gente tem essa situação. Os dois treinadores chegaram há pouco tempo. Né? O Vanderlei não dá pra gente medir o trabalho do Vanderlei com tão pouco tempo assim. Agora, o Dorival, né? Porque o Dorival, ele chega no São Paulo e ele já consegue bons resultados agora mesmo. Empatou fora de casa, na Neoquímica Arena, num clássico. E como disse o Vamp, jogou melhor. Já dá pra gente valorizar esse trabalho do Dorival Júnior no São Paulo? Ou não? Você também acha pouco tempo para ter tido resultado dentro de campo? Você acha que pode ser mais aquele jeito apaziguador do Dorival, como ele chegou no Flamengo? Ou não? Dentro de campo, já dá para ver um pouco do trabalho do Dorival e valorizá-lo? Se o técnico do São Paulo fosse o Rogério Ceni, o São Paulo ele ia agredir muito mais, ele ia criar muito mais, ele ia martelar muito mais e talvez ficasse mais exposto. O Dorival, ele tem sido mais pragmático, ele vai numa linha mais... Tanto empatado muito São Paulo, São Paulo empatava pouco, ele empata toda hora. Empata com Fortaleza, empata com o Corinthians, empata e tá tudo bem. 4 empates em 7 jogos então, com o Dorival. Mais empates do que vitórias ou derrotas, ou seja, fica muito evidente que o time ele aceita mais isso. Com o Rogério é um estilo diferente de técnico. E o Dorival, acho que ciente de que um dos problemas de São Paulo era justamente esse de se arriscar e nem sempre conseguir e acabar fracassando, ele está adotando uma linha, acho que mais de coletar pontos dentro do que for possível. O time tem muita dificuldade para criar. Né? Hoje isso aí ficou mais claro para o torcedor do São Paulo, que ainda não tinha percebido. Nossa, muita dificuldade, porque foi um jogo todo dentro do campo do Corinthians, especialmente no segundo tempo. Eu acho que a gente tem que esperar alguns jogos para ter uma conclusão mais, assim, algo mais concreto, que você possa ver no trabalho de um técnico. Mas já nos primeiros jogos, alguma mudança você vai ver, porque não vai ser num passo de mágica. Eu jogo 9 partidas, na 10ª tudo mudou. Não, isso é paulatino. No São Paulo existe uma mudança evidente. Uma mudança evidente. É um time mais seguro, se arrisca menos para ganhar seus pontinhos. Não vai ser campeão de nada jogando assim. Tem que ser mais, tem que fazer um pouco mais. Então eu imagino que ele tenha planos de aprimorar essa equipe com o passar do tempo. Mas daria para ser campeão, Mauro? O mata-mata talvez, né? Ou chegar numa boa colocação dentro do brasileiro e para Libertadores. Isso é perfeitamente possível. Agora, do outro lado, ao contrário. O Corinthians, meu Deus do céu, é uma coisa... Não tem rigorosamente nada. O Vampeta falou. O time não marca, não desarma, não compete, não cria, não tem um contra-ataque, não tem nada. O Corinthians não tem nada. Zero. E no segundo tempo, eu acho até humilhante isso. Até comentava isso com o Bruno lá durante o jogo, ali nos intervalos lá na transmissão. O Corinthians em casa, com a sua torcida, contra o São Paulo, que não é um São Paulo fortíssimo, é um São Paulo tentando juntar os cacos ali para se tornar um time mais competitivo. O Corinthians abriu mão da bola, deu a bola pro time adversário, a bola ficou com o São Paulo, o Corinthians só se defendendo, marcando no seu campo, não tinha uma saída para o ataque, não tinha um contragolpe, não tinha uma bola parada, nada. Teve um chute do Adson no final, que levou ali algum perigo, e praticamente nada mais aconteceu. E o São Paulo com a bola, mas com dificuldade. Quando criou uma boa jogada por dentro da defesa do Corinthians, estava impedido. Mas a jogada foi no meio, assim, rasgando a defesa. Um negócio absurdo, né? Tabelinha dentro da defesa. Tchum, sai na cara do gol. Parecido com o gol do Bahia ontem contra o Flamengo, inclusive, né? Tabela, isso é admissível, tomar uma tabela no meio da sua defesa. O cara entra, sei lá, foi o Messi, um cara do outro planeta. A troca de passe é assim, super simples, mas estava impedido, poderia ser o gol da vitória do São Paulo. Foi o Juan, né, que acabou fazendo o gol que não valeu, corretamente impedido. E só não ganhou o jogo também porque teve um pênalti bizarro que foi marcado para o Corinthians. Né? Aquele pênalti, pelo amor de Deus, né? O negócio daquele realmente... E o árbitro estava do lado, não sei se o VAR chamou e ele não quis ver no vídeo, ou se o VAR concordou com ele, aí saberemos depois. Mas aí é um absurdo, né, Mauro? Se o árbitro não vai ver o VAR num lance tão polêmico, ou é incompetência do VAR que não chamou, o VAR achou ou é dele que foi bom. Mas eu nunca duvido que o árbitro de vídeo, o Wagner Rio, ele é árbitro de campo também.
Árbitro brasileiro vê pênalti em tudo. Então, nada mais natural que ele ir pro vídeo e continuar achando que essas coisas são pênalti. Então, ele pode ter concordado que foi pênalti. Eu achei um absurdo. Não foi nada, rigorosamente nada. 2 pênaltis bizarros marcados nesse final de semana. Contra o Bahia e contra o São Paulo. Para o Flamengo e para o... Bizarros. Não foi nada ontem na Arrascaeta. Hoje não foi nada em cima do Wesley, do garoto lá do Corinthians. E você vê que isso aqui no futebol brasileiro é tão enraizado que o garoto tem uma oportunidade no clássico, ele sai como herói, entre aspas, evitou a derrota porque cavou um pênalti. O mérito é porque cavou um pênalti. Não é porque ele fez uma grande jogada. Não, cavou um pênalti, salvou o Corinthians de uma derrota. Mas pode não salvar do rebaixamento, a zona do rebaixamento, né? Se o Goiás vencer o Botafogo daqui a pouco, né? O Goiás empurra o Corinthians para a zona do rebaixamento. Ou se o Coritiba ganhar do Atlético de um placar de 2, 3 gols, aí tem que fazer as contas. Também há o risco do Corinthians entrar no rebaixamento. Mas é muito pouco, né? Você jogar com o São Paulo, seu rival, em casa e se contentar com um empate e torcer para outros resultados para não ficar no Z4. Eu acho isso humilhante. Para o Corinthians, o elenco do Corinthians é um elenco caro, gente. Não estamos falando... Entra os três mascadas do país. Estamos falando de um time baratinho, assim, o Corinthians está em crise, jogadores modernos. Não, jogadores caros. Hoje foi um negócio, assim, muito, muito, muito preocupante, eu acho, assim. Os jogos do Corinthians, para o torcedor minimamente crítico, têm sido, assim, assustadores. É para ficar muito preocupado. Eu estou falando isso aqui já há alguns dias. É para ficar muito preocupado. Esse time já está encalacrado na Libertadores, na Copa do Brasil vai sofrer muito, e no Brasileiro você vai vendo que é só o começo, mas o futebol não dá nenhum sinal de que isso possa sair do lugar.